Pessoal, vamos para mais um vídeo então. Existe um corolário, tá certo? Que eu acho que eu pulei, né? Eu devia ter visto isso antes. E é um corolário que ele decorre de um teorema, tá certo? Que é o teorema que nós vamos ver agora. E esse corolário nós vamos usar para demonstrar um outro teorema, né? Nessa parte de integrais definidas, que é o chamado teorema fundamental do cálculo, tá certo? Então vamos ver esse corolário agora, né, que decorre desse teorema, que nós vamos utilizar ele depois, né, quando a gente for falar do teorema fundamental do cálculo, ok? Então o corolário ele decorre desse teorema aqui, tá certo? O teorema ele diz o seguinte, que se uma função f, se a derivada de uma função f for igual a zero, né? Derivada de f em x for igual a zero para todo x no intervalo AB, né? Nesse intervalo AB, então essa minha função f é constante nesse intervalo AB, certo? Então se a derivada de f é zero para todo x no intervalo AB, então minha função é constante nesse intervalo AB, tá certo? Como é que a gente provaria isso aí? Primeiro, vamos considerar dois números quaisquer, tá certo? Né? Dois números quaisquer nesse intervalo AB aqui, né? Então vamos considerar dois números quaisquer, né? Vou chamar de x1 e x2, esses dois números, com x1 menor do que x2, tá certo? Nesse intervalo AB. Então dois números quaisquer, x1 e x2, nesse intervalo AB com x1 menor do que x2, tá ok? Então veja, como a minha função f ela é diferenciável nesse intervalo AB, né? Por que a minha função f é diferenciável no intervalo AB, né? A minha função f ela é diferenciável no intervalo AB porque eu já estou partindo do princípio aqui no teorema que a derivada de f é zero para todo x nesse intervalo AB. Ou seja, eu estou dizendo que a derivada existe, né? É zero para todo x no intervalo AB. Então, a minha função é diferenciável nesse intervalo AB, tá certo? É diferenciável. E essa minha função ela vai ser diferenciável também no intervalo x1, x2, né? Então eu pego dois números x1, x2 no intervalo AB e formo um intervalo, né? x1, x2, no intervalo AB x1, x2. Essa minha função f ela vai ser diferenciável também nesse intervalo x1, x2. Por quê? Porque esse intervalo x1, x2 ele está dentro do intervalo AB onde a minha função é diferenciável. Portanto, a minha função é diferenciável nesse intervalo aqui também. Certo? E eu posso dizer que essa minha função f ela é contínua no intervalo x1, x2 fechado. Por que ela é contínua nesse intervalo x1, x2 fechado aqui, contando com os extremos? Porque esse intervalo também está dentro do intervalo AB. Certo? Ele está dentro nesse intervalo AB, onde a função é diferenciável. Então, se esse intervalo está dentro desse intervalo onde a função é diferenciável, lembre-se que diferenciabilidade implica em continuidade. Então, significa dizer que a minha função é contínua nesse intervalo aqui, né? Porque ela é diferenciável nesse intervalo e esse intervalo aqui está dentro desse intervalo onde a função é diferenciável. E diferenciabilidade implica em continuidade. Então, minha função é contínua nesse intervalo aqui, tá certo? Então, a minha função ela é diferenciável no intervalo x1, x2, tá aqui, aberto, e contínua nesse intervalo fechado x1, x2, tá certo? Então, pelo teorema do valor médio, que a gente viu já em um vídeo aí passado, né, o teorema do valor médio, o teorema do valor médio diz que vai existir um número C, tá certo? Nesse intervalo x1, x2, de tal que a derivada da minha função em C vai ser igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Isso é o que diz o teorema do valor médio, tá certo? Ou eu posso dizer que f de x2 menos f de x1 vai ser a derivada de f em C multiplicado por x2 menos x1, né? Que é isso aqui. Tá certo? Tá ok? Então veja. Como a minha função, a derivada de f é zero, né? A derivada da minha função é zero para todo x no intervalo AB. E esse número C aqui, tá? Esse número C, ele está nesse intervalo AB.
porque esse número C está no intervalo x1, x2, tá certo? Ele está nesse intervalo x1, x2. E como x1 e x2 está no intervalo AB, o número C ele está no intervalo AB. Tá? E a derivada de f é zero para todo x nesse intervalo. Então, a derivada de f vai ser zero para x igual a c. Tá? Ou seja, a derivada de f em c também vai ser zero, né? Porque a derivada de f é zero para todo x no intervalo AB. E c está nesse intervalo. Então, a derivada de f em c também vai ser igual a zero, certo? Então, a derivada aqui de f em c é zero. Então, eu vou ficar com f de x2 menos f de x1 igual a zero que multiplica x2 menos x1, ou seja, zero. E, portanto, f de x2 vai ser igual a f de x1. Olha, o que é que eu acabei de provar aqui? Eu acabei de provar que para quaisquer x1 e x2, ó, lembra que x1 e x2 é qualquer valor nesse intervalo AB, né? Nesse intervalo AB aqui. Então, eu acabei de provar que para quaisquer x1 e x2 no intervalo AB, f de x1 é igual a f de x2. Ou seja, para quaisquer x1 e x2 no intervalo AB, né, a minha função ela tem o mesmo valor, né, para quaisquer x1 e x2. Ou seja, significa dizer que a minha função é constante nesse intervalo AB, que é o que eu queria provar, que f é constante no intervalo AB. Então, está provado aqui o teorema, certo? O corolário que decorre desse teorema é o seguinte, que a gente vai utilizar depois, né? Esse corolário aqui. Ele diz o seguinte, que se a derivada de f em x for igual à derivada de g em x, para todo x no intervalo AB, então a diferença de f, g, f menos g vai ser uma constante, né? É constante nesse intervalo AB. Então, a diferença f menos g é constante no intervalo AB. Ou seja, o que eu estou dizendo é que se f menos g é uma constante, né, em AB, significa que f é igual a g mais uma constante, mais essa constante, certo? F vai ser igual a g mais essa constante, nesse intervalo AB. Tá certo? Ou seja, em outras palavras, se duas funções possuem a mesma derivada, f e g possuem a mesma derivada, então elas vão diferir apenas de uma constante, certo? Elas vão diferir apenas de uma constante. Tá ok? Como é que a gente provaria esse corolário? Esse corolário ele decorre do teorema anterior, né? Se a gente considerar uma função f igual a essa diferença aqui, vamos considerar uma função f de x igual a essa diferença, ou seja, f menos g, ou seja, f de x menos g de x, certo? Vamos considerar essa função aqui. Se a gente derivar a minha função f grande, então a derivada de f vai ser igual ao quê? Derivada da diferença, a diferença das derivadas. Então, vai ser a derivada de f, menos a derivada de g. Certo? Então, a derivada de f é igual a derivada de f menos a derivada de g. Mas a derivada de f menos a derivada de g, de acordo com o corolário aqui, é o quê? É o quê? É zero. Porque a derivada de f é igual a derivada de g. Portanto, a derivada de f menos a derivada de g vai ser zero. A derivada de f menos a derivada de g vai ser zero. Certo? Então, eu tenho que a minha derivada de f é zero. A derivada de f grande é zero. Tá certo? Isso o quê? Para todo x no intervalo AB. Né? Para todo x em AB, né? Isso aqui para todo x em AB. Olha, o teorema anterior diz o seguinte, se a derivada da função é zero para todo x no intervalo, então significa dizer que a minha função é constante nesse intervalo. Então, se a derivada de f é igual a zero para todo x nesse intervalo, pelo teorema anterior, significa dizer que essa minha função f é constante, né, em AB. Nesse intervalo AB.
essa função minha é constante do intervalo AB, essa função é φ, pelo teorema anterior. Certo? Então, se f é constante AB, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar com f de x menos g de x igual a f, que é uma constante. E, portanto, f de x vai ser igual a g de x mais uma constante, nesse intervalo AB, que é o que eu queria demonstrar aqui, né? Que f de x é igual a g de x mais uma constante nesse intervalo AB. Então, está demonstrado aqui o corolário. Tá ok?